Vamos ao nosso Senhor Jesus. Ainda de pé, vamos ler a palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Mateus 22, versículo 29. Respondeu Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? O poder secreto. E já somos gratos a cada um de vocês que está presente aqui nessa noite. Nós temos aqui uma mistura de professores com alunos que já se formaram e alunos que estarão iniciando o seminário este ano. É a nossa segunda turma e estamos muito felizes, eu e os demais professores, de poder estar com vocês iniciando a segunda turma do nosso seminário, 7-7. Por que é o 7-7? A sigla 7-7 quer dizer Seminário Teológico da Comunidade Evangélica de Vista Alegre. O 7-7 surgiu um grupo de irmãos que desejaram passar adiante um pouquinho do seu conhecimento. E isso é algo que não começou conosco. Nós temos seguido o exemplo de Jesus Cristo, que pegou 12 homens, e desses 12 homens ele treinou para que eles se tornassem professores. Um professor formando professores. E o que ele fez com aqueles homens foi algo assim tão forte, que aqueles homens viveram e morreram por aquilo que eles aprenderam e aquilo que eles passaram para frente. Viver e morrer por isso. Foi tão forte na vida deles, ficou arraigado em suas vidas aquilo que o Senhor Jesus passou para eles. Foram professores, foram mestres, foram doutores, foram presbíteros, foram pastores, e todos eles entregaram sua vida para que o Evangelho fosse dado prosseguimento, até chegar aos dias atuais em que nós estamos. E esses irmãos que conversaram entre si, oraram ao Senhor e tiveram esse anseio, esse pensamento, esse desejo, e já foi realizado, isso, ano passado, na nossa primeira turma, e graças a Deus estamos começando já com a segunda turma. Estava conversando há pouco com os professores, e a visão dele é de ter um seminário grande, né? E eu falei para ele, nossa visão é essa, de termos um seminário grande. Nós temos que começar pequenininho, né? Porque quando começa grande, eu tive experiência disso, começar algo grande, de repente cair. Quando você começa pequenininho, você vai formando raiz, formando bases, e daqui a pouco você tem uma estrutura. E quando você forma uma estrutura, é mais difícil cair. É isso? Não é difícil. Então, a estrutura, com certeza, Deus como nosso princípio, nosso pilar, com certeza vamos estar caminhando, indo mais à frente, daqui a pouco estaremos com 5 anos, 2 anos, de repente não estaremos nem mais aqui no alto, mas estamos deixando um legado para aqueles que ficarem e darem prosseguimento a esse ministério. E é algo grandioso, né? Algo grandioso, algo maravilhoso. O Senhor nos deu, o Senhor nos deixou para que nós deixássemos, né, com aqueles que querem aprender, querem ser treinados. Nosso objetivo, o objetivo 7-7, primeiramente, formar líderes. Quando nós conversamos, eu e o pastor Ramos, conversamos a respeito disso, o principal objetivo era fazer com que os nossos obreiros se tornassem ministros aqui na Casa do Senhor, desde pastor Ramos. Pessoas maduras, amadurecidas, conhecedores da palavra de Deus, e que pudessem dar prosseguimento a esse ministério. Essa foi a ideia. Não pensávamos nem em ter pessoas de outras igrejas fazendo. A ideia é pegar algumas pessoas da igreja e aplicá-los. Esse é o pensamento. E quando conversamos, surgiu a ideia de abrir para toda a igreja, não só para os obreiros, e abrir para outras igrejas,
e tivemos, inclusive, pessoas de outras igrejas formando no passado conosco. Né? E esse ano temos alguns outros irmãos de outras igrejas que estão conosco, que estão estudando conosco nesse ano. Ou seja, algo que começou pequenininho, já cresceu um pouquinho. Não está tão grande como nós sonhamos, mas já cresceu um pouquinho. A ideia é essa, crescendo, até tomar uma proporção maior. Hoje nós não temos espaço aqui no local para termos divisões de salas, com grupos diferentes, professores ministrando disciplinas diferentes no mesmo dia. Hoje não podemos ainda fazer isso, mas não temos um sonho, né, pastores? Não temos um sonho. Daqui a pouco nós vamos ter várias salas ali, e ao mesmo tempo ministrando, não só o básico, mas outras turmas também, em nível superior. Se Deus quiser, vamos alcançar esse nosso sonho. Outro objetivo: preparar pessoas para o ministério, como falamos aqui, né? Assim como Paulo se preocupou em levar Timóteo como seu aluno a se tornar um líder, um presbítero, né? Um pastor, essa é a ideia do nosso pastor é o nosso presidente. Formar pessoas para que daqui a pouco não tenhamos congregações, tenhamos um tempo maior e possamos ter pessoas para estar nos ajudando. Hoje temos dificuldade de professores de igreja. Somos só 4 professores, ou 5, para tomar conta de todas as classes de escola dominical. Mas a ideia é treinar todas as pessoas, formar as pessoas para esse ministério, para que em pouco tempo nós temos muitas outros irmãos preparados para poder estar no ministério conosco também na igreja local. Outro objetivo: acender a chama de missões nos corações. Várias disciplinas do seminário é voltada para missões. Qual o objetivo do pastorando com isso? Temos missionários na igreja, temos pessoas interessadas, envolvidas e fazendo missões. A ideia nossa aqui não é termos missionários para ser enviados para o campo. A ideia do pastor Amos, e a nossa ideia, é termos missionários envolvidos na igreja local. Porque eu não preciso atravessar os mares para pregar a palavra. Eu não preciso atravessar os mares para outro país para ser missionário. Quantas pessoas tem à nossa volta precisando da palavra de Deus? Ser evangelizado? É isso sempre cuidado. Essa igreja é uma igreja missionária, e ela tem tido esse cuidado. Nós trabalhamos em algumas comunidades já, levando não somente a palavra de Deus, mas levando também alimento para aqueles que necessitam. E isso é missões, fazer missões. Então, não pensa em você para ser missionário que deixa a sua casa e para um outro mundo. Não, não é negativo. Você pode ser missionário onde você está. Primeiramente na sua casa, na sua família. Às vezes, na tua casa, tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. E você pode exercer esse ministério como missionário dentro da sua casa. Depois do seu trabalho, da sua vizinhança. E daqui a pouco você está indo para uma comunidade. Daqui a pouco indo para outro estado. Daqui a pouco indo até para outro país. Tem missionários break. Aí não, né? Nós temos missionários break que é uma missionária internacional. Então, a missão é do país. Esse é o objetivo. Né? E esse ano, aliás, esse ano já foi, ano que vem, que vamos alguém com ela, somos. Que vamos alguém com ela. Esse é o objetivo. E quem sabe, você que faz parte desse ministério, desse seminário, do seminarista, devemos ser um voluntário para estar acompanhando a missionária brasileira para outro país em serviço missionário. Nós temos uma disciplina aqui, que a pouco o pastor está falando sobre ela, que você tem mais aula lá fora do que aqui dentro. O tempo de aula aqui dentro é bem menor do que lá fora. Por quê? É uma prática. Não vou quebrar esse segredo, não, deixar para ele falar sobre a disciplina dele, mas é algo assim, olha, fora do normal, maravilhoso. É algo que você não vai ver ou você dá, mas é que nós temos que poder oferecer para vocês. Transmitir conhecimento. Isso é muito importante. O objetivo desse seminário também é transmitir e trocar conhecimento. Às vezes você pensa assim, eu vou para lá para aprender. Eu tive que ficar me ensinando o professor. Sabe por quê? Os professores aqui são humildes, são simples.
e estão sempre prontos a ouvir os alunos, a ouvir o seu pensamento, a sua posição, a sua ideia. Porque o que acontece? Há seminários em que o aluno não pode falar, ele só pode ouvir. Permitido? Só pode ouvir, não tem espaço para falar. Aqui é diferente. Aqui é através do conhecimento. Você vai ter a oportunidade de estar falando, expressando a sua opinião, o seu pensamento, né? E a respeito daquilo que o professor disse. Então, esse é o objetivo nosso, transmitir conhecimento. Eu estava ainda conversando com o pastor Adriano, e falei para ele que uma das disciplinas que eu vou estar começando agora, semana que vem, eu já dei essa disciplina em outros lugares. Mas quando eu dei essa disciplina, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Por quê? A cada dia que passa, nós vamos aprendendo mais. Estamos só aprendendo. Só aprendendo. Vamos saber tudo? Nunca vamos saber de tudo. Mas a ideia é sempre estarmos aprendendo a cada dia. Então você que está ouvindo para estudar conosco, não pensa que você vai chegar aqui e vai ser uma pessoa bitolada, tá? É isso, aquilo, tem que ser não negativo. Você vai ser experimentado, você vai ser questionado. Então aqui não vai ser bitolado. Eu vou levar você a pensar, a ter ideias, a ter opiniões. Tá? Isso é legal. O telefone de da hora. Estaremos agora apresentando a diretoria, o nosso secretário pela diretoria, que é responsável por tomar as decisões do seminário. Quero convidar aqui primeiramente o pastor Anderson, que é o pastor presidente da igreja. Vamos ter palmas. Nem eu, pastor Arias, faço parte também. Diaconisa e psicóloga Andréia. Já chegou já? Chegou. Mas missionário internacional. Missionário e psicólogo jurídico. Eu vou apresentar para vocês, ela vai subir, para vocês conhecerem, depois ela vai descer, porque é uma professora, a sua secretária. A secretária Patrícia, que temos ensinado. Uma Patrícia é voluntária, trabalhou durante 2 anos conosco aqui, o serviço voluntário, auxiliando, e é voluntária para continuar 2 anos. Falei para ela, time que está ganhando, não se veste. E temos uma outra pessoa também que é voluntária, não está presente aqui, né? A Manel é responsável para o lanche, preparar o lanche para a gente. Eu vou estamos convocando agora, convidando os demais professores para compor aqui a mesa. Pastor Raimundo. Deixa eu bater uma palma para ele aqui para mim. Pastor Raimundo foi voluntário conosco durante 2 anos e a classe gostou tanto dele que ele foi escolhido para ser o parente da turma. Pastor Adriano.
diferença, pastor. Tem diferença famosa aí. Nós podemos também voluntário também, temos ajudado há 2 anos e graças a Deus nós temos aprendido muito com esses irmãos. Foram convidados, aceitaram o desafio, estão conosco ali e há 2 anos que passamos juntos, fizemos uma aliança, isso? Fizemos uma aliança e graças a Deus está tudo certo, né? Funcionando, né? O time está ganhando, não se mexe. E temos um professor novo, né? Presbítero Ivo Joga. Ele é irmão do pastor Raimundo. Eu já passei para ele já o contrato de escravidão para os 3, mostrando o contrato, vai ter 2 anos para buscar o nosso. Vamos passar agora um vídeo de apresentação aos professores. Vou conhecer um pouquinho sobre os professores. Apaga a luz. Esse é o missionário Alexandre, ele não está presente. No momento ele está morando, estudando e como missionário no Paraguai. Também não está presente o presbítero Alexandre. Está fazendo faculdade, por isso não pode estar presente.
Boa noite, a graça e paz, irmãos. Amém? É um prazer, uma honra fazer parte dessa equipe de mestres, professores, né? Do nosso seminário 77. É com muita alegria, né? Que nós fomos escolhidos por Deus para fazermos parte de uma história brilhante na vida de cada irmão e de cada irmã que tem feito parte desse seminário. Nós estamos indo para a segunda turma e ainda vivendo um pouquinho da primeira. As experiências que nós compartilhamos, vivenciamos uns com os outros aqui na primeira turma, foi muito impactante. Louvo muito a Deus pelo aprendizado que eu recebi da turma que nós tivemos aqui ministrando. Porque o professor ele aprende juntamente com os alunos. A gente cada dia mais nos dedica ao conhecimento para passar para o aluno o material, sabe assim, de primeiro. Então, por isso, nós louvamos a Deus. Eu louvo muito a Deus pela vida de cada aluno e que você está começando agora nessa nova turma. Temos novos irmãos, temos novos alunos e com certeza vai ser uma bênção essa nossa nova etapa. São 2 anos que nós estaremos aqui. Vai passar um pouquinho, 2 anos, um mais ou outro, mas com certeza vai ser muito edificante. Creio muito nisso, bem? Com a minha matéria, são matérias bem assim, nossa, né, do dia a dia, né? Nós temos aqui a parte da cristologia, isso é uma matéria que nós estamos. Isso. É cristologia, é um assunto que é importante para cada irmão, cada irmã, colocar o conhecimento e Cristo no centro da nossa vida. Em tudo que nós fazemos, o seminário é muito importante, mas você tem que conhecer Jesus Cristo na essência, né? Então a cristologia é uma matéria que a gente estuda sobre Jesus Cristo, né? A sua vida, né? A maneira como ele lidou, ele teve com seus discípulos, liderou, né? Os milagres, né? E tudo aquilo, a história, a profecia, e até os dias de hoje, isso é muito importante, é uma matéria muito boa e fácil de aprender, né? Eu vejo que é uma das matérias mais fáceis do aluno aprender é a cristologia. Nós também falamos sobre missões urbanas, né? Diferente da cristologia, as missões urbanas são aquilo que nós fazemos em nossa cidade. São os trabalhos missionários, trabalhos de ação social, e essa matéria a gente faz uma matéria mais na prática do que na teoria. Então a gente vai aprender na prática como é essa grande obra maravilhosa. Então nós vamos ensinar os alunos a trabalhar no presídio, nos hospitais, dentro do trabalho de rua, casa de recuperação, enfim, muito trabalho. Então nessa turma anterior foram feitos vários grupos e muitos desenvolveram um trabalho maravilhoso, projetos maravilhosos foram criados, né, dentro de cada um que fez aqui. Então louvo a Deus por essa linda matéria. E nós vamos aprender muito ainda. Teve locais, né, em matérias que nós não conseguimos fazer na prática na turma anterior, mas nessa turma agora eu vou levar um grupo de jovens do sexto A para um desafio maior ainda. Eu creio que vocês vão estar indo para um desafio muito maior do que eu levei a turma anterior, porque eles vão aprender esse ano a enfrentar barricadas, passar por barricadas e estar no meio do local bem difícil, mas é importante o cristão, né, missão urbana. Nós estamos numa cidade que é cercada por barricadas e é importante termos essa praticidade, como lidar nesses lugares hostis. Como nós vamos desenvolver um projeto missionário, missões urbanas na nossa cidade, como aqui em São Gonçalo, uma cidade que o número de barricadas, ruas com barricadas é muito grande. E aí nós temos que entender
compreender isso e é um desafio que nós teremos esse ano. Então, louvo a Deus pelo cada irmão que está aí. Você vai aprender, pastor, mas eu estou até assustado, essa aula vou até faltar. Não falte, você vai aprender muito com isso. Mas vai ser uma aula maravilhosa. Nós estaremos fazendo, temos duas comunidades esse trabalho, amém? E temos também a liderança e a liderança cristã. Essa matéria eu não dei ainda na primeira turma, vou estar dando junto com a segunda turma. É uma matéria nova, não posso falar muito sobre ela, porque é uma matéria nova tanto para os alunos anteriores e como para você. Mas é importante nós entendermos o segredo que é liderar pessoas. E liderar pessoas na igreja é um desafio muito maior do que liderar no trabalho na área secular. Porque aqui as pessoas elas são voluntárias, elas não ganham para fazer a obra de Deus. Então você liderar pessoas que estão fazendo por amor, e aí é uma arte muito grande. Então, saber sobre isso, como lidar com isso, como liderar pessoas que estão fazendo a obra de Deus voluntária, isso é muito importante nós aprendermos sobre isso, porque isso faz parte de quem está querendo liderar departamento, setores. Então, esse aprendizado vai ser muito importante, pois nós temos aqui pessoas que estão fazendo parte desse seminário, líderes de departamento, pastores, enfim. Então é importante como lidar com essa situação e uma equipe, formar uma equipe de pessoas que são voluntárias, fazem por amor. Isso é muito importante. Eu, com certeza, essa matéria já será a minha primeira matéria agora, logo em seguida, porque está bem pertinho de a gente largar essa matéria. Então, vai ser muito importante para você, para nós, e com certeza a gente vai aprender muito também, irmãos. Então, fica aí, bem-vindos ao próxima turma do seminário de 7 Serra 2024, amém? Boa noite, irmãos, graças a Deus, tudo bem? Olha, estou vendo um povo que, unidos do que foram e voltaram, glória a Deus, tem hipócritas que fingiram que foram, mas não foram. Isso aí, irmãos, vamos, que a gente tem que aprender, trabalhar no Senhor, amém? Gostaria de cumprimentar os novos que estão chegando, é assim, o ritmo da gente é esse mesmo, tá? Principalmente porque 8 às 10 a gente precisa ter um gás, né? Todo mundo tem que trabalhar, os professores inclusive, então a gente precisa brincar, a gente precisa levar tudo com defesa, porque senão a gente não consegue, né? Cumprimentar os professores de novo, por favor, sejam bem-vindos. Cumprimentar os convidados que vieram dar um apoio moral, né? Aqueles que vieram só dar um apoio moral, glória a Deus, tomem coragem, venham, façam parte. Eu sou Andréa Brito, psicóloga, mestre em psicologia, tenho ali algumas informações que já não são mais, 20 anos no Ministério de Família, não são 17, 20 anos no Ministério de Família, vasto, aconselhamento com todos os grupos da igreja, jovens, adolescentes, casais e tudo mais. Hoje eu trabalho, não mais uma IMPI, eu trabalho com estimulação cognitiva para idosos, a minha formação de mestre em psicologia vem na área de idosos. Por que, André, você escolheu os idosos? Não escolhi, foram eles que me escolheram, Deus que me direcionou para trabalhar com idosos. E hoje eu entendo, porque eu cuidei da minha mãe, cuidei da minha sobrinha, agora eu estou cuidando do meu papai, e a gente tem um entendimento, como o pastor Arias falou, que a gente sabia anos atrás, é diferente do que a gente sabe agora, a bagagem é outra, Deus direciona de uma outra forma. Mas a disciplina, as duas disciplinas que eu vou dar, Psicologia da Família 1 e 2, Psicologia da Família 1 vai estudar o indivíduo desde a concepção até a terceira idade, focando nas emoções, pensamentos e comportamentos desse indivíduo no contexto familiar. Nós vamos entender como forma a personalidade do indivíduo. Então, você que não sabe a sua personalidade vai saber. Como forma a subjetividade,
os traumas, os transtornos, as dificuldades que começam desde a infância e vão carregando até a idade adulta. Hoje eu estava lá trabalhando com os meus idosos, a minha turma de terça-feira são 7 idosos, mas hoje só foi um idoso de 91 anos, totalmente lúcido, totalmente independente, só está um pouquinho debilitado, com a saúde física mais debilitada, mas ele está zero bala. E ele aproveitou a oportunidade de estarmos só nós dois. A gente fez um pouco de estimulação cognitiva, já apresentei para vocês aqui um pouquinho, né, o que é a estimulação cognitiva. E ele começou a desabafar o problema familiar dele. Né? Como vai fazer isso quando tem outras pessoas ali? Então ele se sentiu mais à vontade de fazer isso. E ele compartilhou que ele tem uma irmã, que ele era super chegado a essa irmã. E aí a vida separou esses irmãos por uma dificuldade do dia a dia, uma dificuldade que nem é para tanto, mas ele foi incomodado a ligar para essa irmã anos que eles não se falam, suas famílias não convivem. Teve um problema pontual, não cabe aqui compartilhar, e ele viveu separado dessa irmã há anos, sendo que ele quer voltar a ter convivência com a irmã. Ele tem 91, jovem, e a irmã 87, se eu não me engano. Olha, não faz isso não, porque a Karina não é jovem ainda. E olha só quantas dores que você carrega na sua vida durante anos. O problema não é nada para nós, né? Se eu fosse contar para vocês, por isso ele ficou anos sem falar com a irmã, por isso. Só que ele já caiu a ficha que os dias estão se encurtando, tanto dele quanto dela, e ele tem necessidade de voltar a esse convívio com a irmã. E aí ele falou uma frase, né? Eu tentando convencê-lo a... Vai lá tomar um café, são vizinhos. Acho que diferença de ruas. Vai lá tomar um café, não, mas aí eu já tentei uma vez, aí deu errado. Não, mas tenta de novo. Não, mas aí sabe o que é? A gente tem dificuldade e tal. Assim, eu sei, mas de repente o senhor está com mais facilidade do que ela tem mais dificuldade. Então, olha só, a gente vai carregando dores, irmãos, a vida toda. E esse irmão sente uma saudade dessa irmã, e ele falou, eu vou partir, ou ela pode partir também, e a gente não vai poder resgatar isso. Aí eu falei, não, o senhor vai resgatar sim. Aí, não, mas são muitas coisas envolvidas, e foi tentando justificar o porquê que ele não conseguia falar com ela. Eu falei assim, não pensa no todo, vai um passo de cada vez, liga para ela de novo, fala que vai tomar um café. Aí ele falou assim, será que eu posso falar assim? Eu acho que os anos estão acabando, a gente pode em qualquer momento partir, e eu acho que a gente precisa conviver um pouco mais. Aí eu falei, fechou, precisa conviver um pouco mais, é isso que nós precisamos fazer. Então assim, esses indivíduos da psicologia da família 1, né, que têm suas vivências, suas histórias de vida, vão se encontrar com outro indivíduo. E aí nós vamos passar para a psicologia da família 2, que é a família propriamente dita, né? Essas pessoas com vivências, traumas, uma série de problemas existenciais, transtornos e tudo mais, até coisas piores, vão formar suas famílias disfuncionais, vão ser pais disfuncionais, vão ser maridos disfuncionais, vão ser esposas disfuncionais e vão criar indivíduos disfuncionais. Então uma coisa vai levar a outra. O que a gente vai aprender na psicologia da família 2? A gente vai aprender a identificar. Primeiro a gente conheceu a gente como indivíduo, a nossa personalidade, tudo mais, subjetividade, como a gente pensa o mundo, como a gente vê esse mundo. Depois a gente vai se identificar dentro da família, sendo você pai, filho, mãe, sendo quem você é, você vai se identificar dentro da sua família e vai ver, a minha família é disfuncional? Como é que eu recebo na igreja uma família disfuncional? Temos líderes aqui e vivências. Então nós temos vivências e a gente carrega isso mesmo dentro da igreja. Então chegamos na igreja, aceitamos a Jesus e as disfunções continuam.
certo? E muitas vezes a gente pensa assim, poxa, fulano está na igreja 10, 15, 20, 30 anos e ainda não aprendeu a perdoar. O irmão está na igreja não sei quanto tempo, ele não aprendeu a conviver com o outro. Mas por quê? Porque tem um histórico ali de vivências, de traumas, de situações, e ele vai carregar para onde ele for. Ele vai carregar para a família, ele vai carregar para o trabalho, ele vai carregar para a sua função de contar com a mãe, e aí é um ciclo que vai se perpetuando, ok? Então nós precisamos entender como é a nossa família para a gente tentar ajudar a família de quem está chegando na igreja. Por isso que é importante no seminário aprender sobre família, ok? É isso, meus amados. Muito obrigada. Vocês estão me coragem, aqueles que não se inscreveram. Aqueles que se inscreveram, convidem outros e vai ser bênção, amém? Boa noite, seminarista. É um privilégio, né, poder estar com vocês. Quero saudar aqueles que estão chegando, aqueles que estão se voltando para aquilo que o Senhor realmente tem dito para cada um de nós, que nós devemos aprender. Porque como iremos dar conta daquele que chega até nós precisando de um auxílio, se nós não temos nem para nós o conhecimento? Tá ali, né? Sou eu. Eu estou com uma proposta de trabalho que eu já estou há 1 ano e meio esperando, que eu tenho, né, esse olhar para a saúde mental, porque tudo, a Andréia foi encontrada, né? Os idosos escolheram você. Eu escolhi a saúde mental, né, para trabalhar por conta de eu ter visto saúde mental desde criança, né? Meu pai, ele ficava muito internado naquele hospital psiquiátrico ali em Tanguá, à época. E eu cresci indo para ali e achava o maior barato, né, ir lá, porque era o passeio que a gente tinha para fazer e visitar papai internado. E eu aprendi a ter um olhar diferenciado para aqueles que sofrem, né? E a psicologia, ela me escolheu. A psicologia me escolheu. E com isso as coisas foi só um somatório. Aquilo que o pastor Ias falou é uma verdade. O conhecimento, ele é trocado, e quando ele é trocado, se torna perfeito, né? Eu estou nesse lugar para poder dar 2 disciplinas, que faz parte da minha formação, mas eu tenho aprendido muito, né, com o posicionamento de cada um, com a fala de cada um, porque o saber é assim, irmãos, ele é compartilhado. E aí a gente agrega cada vez mais conhecimento. As minhas disciplinas vão ser Psicologia da Educação, que tem muito a ver com como lidar, né? Como você vai lidar ao educar. Porque o seminarista ele tem que estar preparado, porque ele está se preparando para o campo. E como a Andréia falou da família, tem coisas específicas, né, dentro da educação que você, enquanto seminarista, você tem que ter esse olhar. Você tem que ter essa empatia que você passa dentro do seu dia a dia. E aí você vai ter uma noção de como se portar. E muitas das vezes, para se fazer um aconselhamento, para se ouvir aquilo que dói no outro, você tem que saber se você está preparado para poder estar naquele lugar. Não basta querer, tem que saber se você vai dar conta. Porque nós não podemos mexer num formigueiro e depois virar as costas e deixar as formigas desamparadas. Então, assim, o que falar, né? Como auxiliar, como direcionar, porque vocês não vão dar conta de coisas que vão chegar até vocês, mas vocês vão aprender a direcionar. Olha,
vai por aqui, ó, procura esse profissional, ó, você precisa de um acompanhamento médico, porque muitas pessoas estão doentes dentro da casa do Senhor, esperando que a cura venha, mas a cura já veio. As pessoas só não procuram um tratamento adequado. Então, assim, saúde mental tem muito a ver com a educação e com o aconselhamento pastoral. Então, eu acredito que vai ser algo muito bom, né? E eu amo trabalhar com saúde mental, eu gosto de trabalhar com gente, tenho uma empatia muito grande e eu troco muito, né, com todas as pessoas que me lidam. E quero trocar com vocês também. Portanto, se tiverem que faltar, faltem outras aulas. A gente A minha, muita gente vai faltar. Vai faltar os compromissos para ficar aula. Bom, irmãos, acho que alguns já me conhecem, eu sou o pastor Rainer Vanzait. É um prazer estar com os irmãos aqui, eu me sinto honrado por estar nesse grupo de pastores, irmãos, professores. E quando os irmãos falavam dessa área, eu sou apaixonado por psicologia, ficar absorvendo essas informações, né? E acabou que eu deixei a psicologia de lado, né, da minha vontade de fazer e partir para a idioma. Eu sou apaixonado pelo hebraico, né? Um idioma muito legal de se aprender, muito bom, curioso, né? E não sei se é uma coisa minha. Quando eu estava lendo isso, eu não acredito que tem tudo isso. Né? Que geração vai, geração vem, a terra permanece a mesma. Né? E a gente vai sendo essa referência, eu creio que tem sido referência para alguns irmãos de todos os lugares que eu passo. E o meu objetivo, né, como professor de seminário, é que os irmãos olhem para a minha vida e pelo menos eu consiga passar uma fatura, né, do que é estar na presença de Deus, viver na presença de Deus. O meu sonho sempre era ler a Bíblia no original, né? E eu tenho me empenhado até hoje para isso, né? Então, estava aqui aproveitando o tema do nosso congresso, nós vamos fazer na igreja, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ontem, eu olhava para uma irmã, para um irmão de 44 anos, eu achava um senhor, era a minha referência. Hoje eu tenho 52. Hoje eu sou referência. Geração vai, geração vem, e a terra permanece. E ontem eu admirava muito um professor de teologia sistemática, hoje eu lembrei um pouco dele, por causa de um cliente que apareceu na oficina, chamado Adair, um excelente professor de teologia sistemática. As aulas dele me encantavam, né? E o que acontece? Hoje eu ficava pensando nas aulas dele. Gente, quando esse professor morreu, olha o pensamento, né? Para onde vai tanto conhecimento? Para onde vai esses ensinamentos que ele tem tanto guardado no coração? E hoje eu sou um professor, né? Então aquilo, né, que eu aprendi, eu hoje estou passando. E o meu desejo é que o olhar dos alunos sejam esses, né? Que esse conhecimento que foi aprendido durante anos, nós possamos estar passando para vocês, e vocês terem o mesmo desejo, a mesma vontade de estar fazendo amanhã o que nós estamos fazendo aqui hoje. Esse é o nosso objetivo como professor, né? E o hebraico, ele me fascina muito, eu gosto demais do idioma hebraico, né? Se eu pudesse, eu ia morar em Israel, não agora, né? Mas eu tenho uma vontade muito grande de falar o hebraico fluentemente, nem um dia eu vou falar. Um dos objetivos da minha vida, comecei ano passado, parei um pouco, mas esse ano eu vou continuar, é que eu quero copiar toda a Bíblia em hebraico com a minha letra. É copiar todinho que está legal. Eu vou caderno 10 matérias, não sei se vai dar, mas esse é o objetivo. Então, meus irmãos, eu vou começar o seminário agora, vocês vão se apaixonar por essa matéria, hebraico, né? Eu sempre tive vontade de
entender os textos do original. E é bom, precisamos disso, né? E a outra matéria que nós mencionamos é a história de Israel. Uma coisa ligada à outra, né? E assim, uma matéria também muito fascinante. E com o hebraico, com a história de Israel, nós trazemos muitas curiosidades, botando bastante caraminhosa, isso aí, na cabeça dos irmãos, para que pensem. O objetivo é a gente fazer os irmãos pensarem. Né? Conforme o pastor Enes falou aqui, o seminário não é para bitolar, é para fazer de vocês, né, aqueles que vão ter ideias, trazer ideias para outros, formar em inglês. Eu vai falar que engraçado vai ser o cearense falando inglês. Né? Pena que ele faleceu e não viu o filho dele, agora não falando inglês, mas sim hebraico, que fala inglês. Então, meus irmãos, não vou me alongar muito, mas só apresentando aí essa minha paixão. E essa paixão, esse amor pelo idioma, esse amor pela palavra de Deus, desde os meus 12 anos, quando eu me converti. Eu comecei a estudar a palavra, eu dormia com a Bíblia e acordava com a Bíblia. Li o Novo Testamento, eu acho que em inglês, né? Mas aquele desejo de aprender. E eu tenho que passar essa vontade para aqueles que estão na minha volta. A palavra de Deus é a base da nossa vida. Né? Então, eu sou o pastor Raimundo e quero estar muito com vocês aqui. E vamos estudar o hebraico com todo prazer, estudar a história de Israel. Vocês vão ver um quanto maravilhoso conhecer a Bíblia nos originais hebraicos. Né? Então, que Deus possa estar abençoando vocês. E hoje estou aqui na qualidade de professor, pastor, mas uma geração atrás, eu pegava um livro e olhava lá na capa do livro, né, como é que se fala o nome da história do professor? As apresentações. Aí estava lá, bacharel em teologia, fulano de tal, fulano de tal. Eu falei, meu Deus, será que algum dia eu consigo chegar ao bacharelado? Aí depois vi o comentário do rabino falando de tal, mostrando esse plano. Eu falei, meu Deus, será que algum dia eu vou conhecer um rabino? E Deus proporcionou para a minha vida, hoje ser um bacharel em teologia, me proporcionou estudar com um rabino, ter conhecimentos rabínicos. Né? Eu sou um pouquinho quieto nessa área, mas assim, Deus me deu essa alegria de todas as coisas que eu ensinava nas capas do livro. Né? Aí o meu irmão Nico, com uma mensagem, ele criou um livro para mim. Agora eu olho o livro lá, é muito bacharel em teologia, não sei o que, não sei das portas. Né? E muito satisfatório, e assim nós vamos trazendo essa alegria de estar ensinando e aprendendo juntamente com os irmãos. Então, vocês vão ver. Graça e paz, povo de Deus. Amém. Tem povo de Deus aí, amém? Graças a Deus, queridos. Vocês não sabem como que eu me sinto honrado de poder fazer parte, né, desse grupo tão seleto de professores. Me sinto o menorzinho de todos. O mais simples, mais humilde, estou aqui mais para aprender do que para ensinar. E eu comecei com vocês, assim que eu cheguei aqui na primeira aula, que o meu desejo era chegar no final e encontrar vocês juntamente conosco. Então também me sinto muito honrado, né, de poder estar vendo esses rostinhos aqui, que perseveraram até o fim, e agora vamos dar continuidade a esse momento tão lindo, né, o meu louvor, minha honra a Deus, mas a minha alegria por ter vocês aqui. E eu vou conversar uma coisa aqui, né? Eu fui convidado para poder dar duas matérias, a hermenêutica, né, e o paracletos. Mas a hermenêutica foi algo tão maravilhoso que quando eu comecei a estudar, a preparar o estilo, eu falei, meu Deus do céu, tem mais duas situações aqui que são paralelas, estou embaraçado, e como é que eu vou dar aula só de hermenêutica? Aí o pastor Elias, o nosso diretor aqui, não sabia, mas vai saber agora. Né? E eu fiquei com aquilo na mente sobre a exegese e a homilética. Eu falei, não tem como a hermenêutica ficar separado. Aí a Patrícia, nossa secretária, vai e me liga, pastor,
É só omelete, cabide. Meu Jesus, que benção. Aí podemos fazer a junção das outras duas matérias. Mas eu não vou aqui tentar trazer para vocês, né, separadamente. Vou falar só uma coisinha aqui para vocês da hermenêutica. Quando vocês pegarem a nossa apostila, a primeira frase que vocês vão ler ali na apostila, nossas aulas, a respeito de muitas aberrações, baboseiras, coisas que, sabe, interpretações bíblicas assim, absurdas. E aí, numa das nossas aulas, quando terminamos aqui, o nosso pastor aqui, né, nunca nos deixa quieto, me manda um vídeo. O pastor me mandou um vídeo, só para vocês entenderem que vídeo que é. O vídeo, o pastor foi questionado. Pastor pode ter salário? Pastor não pode ter salário? Me prova na Bíblia que pastor pode ter salário. E o pastor respondeu para a ovelha assim: ô burra, você nunca leu que o salário do pecado é a morte? Se o pecado pode ter salário, por que o pastor não pode? Depois das aulas que nós tivemos aqui, e nós vamos falar de vários absurdos como esse, para que não venhamos cometer os mesmos erros, né, usando brevemente a Bíblia. Então, queridos, vem estudar a palavra do Senhor. Dentro desse contexto, né, nós vamos aprender também a preparar os sermões, né, como fazer uma pregação, né, tópico por tópico, sabe, para que nós possamos, assim, como bem disse o nosso pastor, inclusive, deixa eu dar um testemunho aqui. Eu tenho convidado algumas pessoas para vir fazer parte aqui, vir estudar conosco, porque o que nós aprendemos aqui, não é que eu sou professor aqui não, mas o que nós aprendemos aqui serve para qualquer denominação, porque aqui nós estudamos a Bíblia, e a Bíblia se explica pela própria Bíblia. Então, onde você for, o que você está aprendendo aqui, você vai poder aplicar lá. Nós vamos falar também sobre paracletos. Paracletos é o estudo sobre quem? Vamos decepcionar, acho que eu vou ter que melhorar a minha aula. É estudo sobre quem? Muito bem. Você que está vendo agora, né? Melhor, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem rapidinho. Quem é pentecostal, dá glória aí? Então você é muito festeiro, né? Hã? Por quê? O que significa Pentecoste? Significa Pentecoste, nem um saludo, pelo amor de Deus. Vamos trazer o nome desse. Não pode não, pastor. Pelo amor de Deus. Vocês já ouviram falar da festa dos Pentecostes? Então Pentecoste era uma. Então, se você é cheio do Espírito Santo, existe uma festa dentro de você, porque a Bíblia diz que aonde habita o Espírito Santo, aí a fartura de alegria. E para cá, vamos estudar um pouquinho sobre o Espírito Santo. Deixa eu fazer uma outra perguntinha que sempre mexe muito conosco. Alguém já ouviu aqui falar que o Espírito Santo salva? Alguém já ouviu falar que o Espírito Santo cura? Jesus tem sinal, a esposa do pastor não tem sinal. Nós sabemos que temos a Trindade: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele é totalmente Deus. Ele não deixa nada a desejar para Deus Pai, para Deus Filho. É uma só pessoa. E nós vamos estudar isso dentro da palavra do Senhor. Eu convido a você que veio até agora, você que está chegando, não desanima não. Sabe por que eu falei isso no começo? Eu disse aqui, queridos, quando eu estava no seminário, iniciamos com cerca de 42 alunos. No final do seminário, tínhamos 12 alunos. Então vocês estão de parabéns. A minha alegria maior hoje é de poder vê-los aqui. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Obrigado. Sou igreja do
paz do Senhor. Amém. Bom, eu vou começar deixando uma reclamação que eu fui treinar. Agora eu tenho que dar 5 minutos. Aí eu fiz uma apresentação de 5 minutos, agora nem sei quanto tempo eu tenho. E se você não me editar, eu vou falar igual a mim, né? Eu vou pegar logo um pouquinho e falou 15 minutos. Sem brincadeira, tá? Eu sou o presbítero Livro. Vocês vão reparar que na sala de aula, como aqui, eu não fico parado. Tá? Eu não gosto de ficar parado. Se eu ficar parado, eu vou ficar encostado em alguma coisa. Tá? Só para adiantar um pouquinho da minha vida, eu sou um cristão, criado no Evangelho. Minha mãe se converteu quando tinha 6 meses de idade. Então, eu entendo o mundo, mas não conheço o mundo. Vou colocar dessa forma. Tá? Nunca fui alguém que participasse do mundo.